Fala pessoal, beleza? Como tá você? Tranquilo? Professoria chegando na área, como é que tá você? Como é que vocês têm acompanhado aí a nossa maratona de aula de cozinha contemporânea, beleza? Então vamos nessa. E a pergunta de hoje é: você conhece as cozinhas que estão regendo aí o mundo? Você conhece os tipos de cozinha que regem o nosso trabalho? Então, se você não conhece, fique comigo que hoje você vai começar a conhecer quais são os tipos de cozinha para que você possa começar o seu trabalho laboral de pesquisador na área de gastronomia. Então vamos nessa, mas antes disso nós vamos rodar aqui a nossa vinheta. Fique comigo para mais uma aula de cozinha contemporânea, beleza? Então, pessoal, vamos nessa para mais uma aula de cozinha contemporânea. E o tema da aula de hoje é comida, cozinha e arte, a cozinha do autor. Então é importante que você, como pesquisador da boa gastronomia, esteja atento aos tipos de cozinha que regem, que estão exatamente ao nosso dispor. Importante que a gente consiga identificar quais são os tipos de cozinha que existem, tá? Não confunda culinária. Quais são os tipos de cozinha que existem? Vamos trabalhar nessa cozinha. Qual é a cozinha do autor? O que é uma cozinha do autor? Tá? Nós estamos trabalhando em cozinha contemporânea, as nossas aulas de cozinha contemporânea, e nós já vimos que uma das especificidades da cozinha contemporânea é que o cozinheiro contemporâneo ele faz releituras de receitas clássicas, tá? Ele exatamente faz uma nova interpretação dessas receitas para exatamente trazer algo novo, trazer uma nova leitura, uma nova perspectiva daquilo que a gente chama arte culinária. Mas dentro dessas especificidades, é preciso que a gente identifique quais são os tipos de cozinha que estão regendo. Nós trabalhamos os perfis de sabores clássicos, vimos quais são os objetivos da cozinha contemporânea, vimos também quais são as principais características da cozinha contemporânea, e nós vimos que ela bebe nas cozinhas clássicas do mundo, mas que ela trabalha exatamente os ingredientes regionais. Então, uma das principais características da cozinha contemporânea, eu vou chegar bem pertinho aqui, você já nota, é exatamente o multiculturalismo nas produções culinárias. Importante você entender isso. O multiculturalismo está presente nas produções culinárias, de forma que você não consegue até mesmo identificar que tipo de culinária está rodando. Mas, enfim, vamos conhecer a primeira cozinha do autor aqui, vamos trabalhar essa primeira cozinha autoral, certo? Então, a cozinha do autor, ela é necessário que você, para que você possa exatamente trabalhar o seu estilo, certo? Como cozinheiro, como cozinheira, como chefe de cozinha, é necessário que você exatamente esteja atento a tipos de sabores, a tipo de ingrediente que costumeiramente você está utilizando nas preparações culinárias. É exatamente essas características que vão nortear, que vão exatamente identificar que tipo de sabores, que tipo de ingrediente ou que tipo de culinárias você mais trabalha no seu trabalho dentro da cozinha, certo? Então, a cozinha do autor é necessário compreender os tipos de cozinha que governam a sua aula. Então, para que você possa dizer, olha, eu bebo mais na fonte da cozinha de mercado, eu bebo mais na fonte da cozinha autoral, eu bebo mais na fonte da cozinha de investigação. Então, vamos identificar quais são os tipos de cozinhas que estão regendo e nela nós vamos trabalhar para que você possa se identificar em alguma delas. A primeira delas que nós vamos trabalhar é aquilo que a gente chama de alta cozinha. Importante, certo? E aí vamos desmistificar a questão que alta cozinha é uma cozinha feita com, é uma comida feita com ingredientes caros. Necessariamente não.
tá? A boa cozinha, certo? É comida boa feita com técnica. Se você faz a comida boa com técnica, nós vamos chamar isso de alta cozinha, certo? Seja para fazer um ovo pochê, se você se preocupa com a temperatura da água, se você se preocupa em deixar a quantidade de temperatura correta, se você coloca o vinagre no ponto correto, o tipo de sal, se você compreende a importância de não ultrapassar 72 graus para que esse ovo pochê possa sair perfeito. Então é importante. Isso chama-se alta cozinha, tá? Então, quando você vai grelhar uma carne, se você cuida da temperatura, se você cuida do corte da carne, se você cuida do descanso após submeter essa carne ao método de cocção, isso nós vamos chamar de alta cozinha. Comida boa, feita com técnica, certo? Mas vamos entender aqui que é um grande ofício, é um domínio das técnicas, tá? É um trabalho, certo? Que você precisa exatamente estar antenado com essas tendências, estar atento às minúcias da técnica. É isso que vai fazer a total diferença naquilo que a gente vai chamar de alta cozinha, certo? Ela tem origens, claro que ela tem origem nas classes nobres, tá? Ela vai ter, aliás, a boa comida, certo? Ela só estava para nobres, para a burguesia, certo? Para reis, certo? E para rainhas, certo? Então, foi a Revolução Francesa que desbancou essa nobreza e com a perda, certo, do poder aquisitivo, certo? Esses cozinheiros, esses chefes que outrora só cozinhavam para reis e rainhas, para nobres, que perderam seus postos, certo? Nas casas e nos grandes palácios. É daí que vai surgir aquele ambiente, certo? Chamado restaurante. Eles saem e começam a montar um espaço para restauração, servindo primeiro um jus, um caldo, uma sopa que restaura as forças, aquece no frio, mas também nutre as forças daquele comensal. Então, a alta cozinha, esse termo alta cozinha, ele vai estar exatamente ligado à nobreza, certo? Hoje, certo? A alta cozinha é a comida boa, feita com muita técnica e com aporte grande tecnológico, certo? Então eu preciso de um cozinheiro que esteja antenado e especializado. Então eu olho para a cozinha e vejo equipamentos para tal. Eu vejo fornos cada vez mais modernos, fornos touchscreens, fornos, por exemplo, os fornos combinados, certo? Que consegue combinar calor seco com calor úmido, que consegue fazer vários tipos de cocção numa mesma câmara de cocção. Então é importante que você entenda isso, certo? Então a alta cozinha, ela vai exatamente estar atrelada apenas a poucos que podem pagar a boa gastronomia, certo? Esse termo alta cozinha vai surgir no século XVIII, certo? Vai ser, com a Revolução Francesa, essa comida vai ser popularizada nos restaurantes, nos pequenos bistrôs, certo? As confeitarias. Então, a boa comida, ela vai sendo popularizada por esses grandes chefes, grandes cozinheiros que outrora só cozinhava para nobres. Então é importante a gente entender que essa é a primeira cozinha que a gente vai precisar entender para desenvolver aquilo que a gente chama de cozinha autoral. Eu espero que ao final dessas aulas você possa se identificar com vários tipos de cozinha que regem o mundo, certo? O objetivo dessa aula da cozinha do autor é exatamente que você, cozinheiro, possa identificar quais são os tipos de cozinha que você deve, quais são os tipos de cozinha que você está atento e começa a atualizar o seu trabalho. Beleza, gente? Então, essa é a introdução da aula de hoje, certo? Então, se você já gostou, já vou pedir para você deixar o seu like aí legal.
certo? Então, a cozinha do autor, aula 1. Então, fiquem comigo para mais. Nós vamos continuar aqui na próxima aula. Então, já vai deixando o seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo aí, beleza? Então, vamos embora cozinhar, beleza, gente?